adoração, irmãos. Porque um culto, você pode perceber, um culto é como uma estrada de duas vias, preste atenção. É como uma estrada de duas vias, uma via vai e uma via vem. Qual via? A primeira via, acredita que a primeira via é que vai para os céus, vai glória a Deus, aleluia, vai expressão minha, tua gratidão, vai oração nossa, vai louvores que entoamos ao Senhor agora, irmãos. Essa é a primeira via do culto, a via da adoração, que ela pertence a mim e a você. Então, se você conseguir comigo andar por essa primeira via, entoar, glorificar o nosso Deus, entronizar Ele, que Ele possa receber aquilo que Ele merece, que é toda a honra, todo louvor através das nossas vidas, essa primeira via do culto. Com certeza Ele nos respaldará com a realização da segunda via do culto, a estrada, lembra, duas vias? Qual é que é a segunda via? Quando Deus manifesta sobre a terra num culto de adoração como esse, que a primeira via é nossa, como eu falei, mas a segunda é de Deus. Deus vem com resposta de oração, Deus vem com ministrar da sua palavra profética sobre nossas vidas, porque assim nós sabemos que Ele fala de diversas, formas, de diferentes maneiras, mas a maneira mais, como é que eu posso dizer, mais especial, a mais clara, que não deixa ninguém com dúvida, através da palavra. Então fique atento, que agora vai começar a segunda via do culto, e provavelmente Ele vai falar comigo, vai falar com você através da palavra dele. Coisa boa. Então glorifica a Deus pela oportunidade que eu tenho de poder ministrar a palavra, irmãos. Glorifica a Deus pela sua vida, pela minha vida, pela nossa tenda, por esse projeto que o pastor Arnaldo muito bem explicou, que você faz parte, que eu faço parte, né? E nós olharemos, como ele falou lá no futuro, né? Olharemos para trás. Eu fiz parte, eu coloquei um monistai, eu coloquei um fio, né? Eu não coloquei, mas os irmãos colocaram aí, entende? Você ajudou, talvez com pouco ou com muito, não importa. O importante é a disponibilidade do teu coração. Amados, coisa boa, né? Coisa boa adorar o Senhor, servir ao Senhor. Quero falar para o Senhor, para os irmãos, que esse dia eu vi uma pergunta que me abalou um pouco, fiquei pensativo. Uma pessoa perguntou para mim assim: por que não existe mais milagre, tantos como existiam milagres na igreja? Irmãos, eu creio que existe, em nome de Jesus, eu creio que existe muito milagres. Mas se eu pudesse dar uma resposta para essa pessoa, para alguém, eu diria assim, ó: não existe mais milagres, porque não existe mais, irmãos, crentes genuínos verdadeiros no culto, na igreja. Não me interprete mal, por favor, né, não me julgue, prejulgue. Mas eu acredito assim, porque falta nessa segunda via que eu falava, minha e sua, uma expressão, uma adoração assim, completa, genuína a Deus. Porque, irmãos, Jesus falou, ó: se tu creres, tu verás a glória do Senhor. Foi Jesus que falou isso, não foi o profeta Maomé, não foi Buda, irmãos, não foi o Talibã, não foi o presidente da república. Jesus falou: se tu creres, tu verás a glória. Quantos versículos maravilhosos eles falou, né? Sobre sinais, sobre maravilhas. E eu estou vendo o Fabrício, sempre sinto o Fabrício ali. E eu, para mim, irmãos, eu não sei você, eu tenho um conceito diferente. Estou falando sobre milagre, já vou entrar na palavra. Milagre, eu sei que milagre é você ver um paralítico andar, eu sei que é um cego enxergar, um mudo falar, isso é milagre sim, né? A gente não pode dizer que não é. Mas milagre, irmãos, para mim, pastor Maurício, o maior milagre é a conversão, a salvação de uma alma, não tem preço. Eu falava do Fabrício, né? É saber olhar para uma pessoa e ver o que Deus fez, da onde Deus tirou a pessoa e aonde Deus colocou, irmãos. Eu quase sempre cito nas minhas mensagens isso, que eu sei que Ele fez isso comigo, né? Nos tira do lamaçal do pecado, como diz o salmista Davi no Salmo 40, nos transporta para o seu reino maravilhoso de luz, de amor. Então Deus, crê, irmãos, Deus continua libertando. Vou falar sobre libertação essa noite, amém? Um pouquinho sobre pecado, se der tempo. Deus continua salvando, libertando, curando. Deus continua realizando sinais, prodígios e maravilhas dele, pode ter certeza, irmãos. E como eu falava, para mim, o maior milagre, irmãos, não é só esses que a gente vê. O maior milagre é a libertação completa do homem. Porque se você vê que tem muito jovem, por exemplo, vamos falar uma palavra que eu não gosto de falar, trombadinha, assaltando, fazendo coisa errada. Deus, o nosso Deus, quando a pessoa se entrega, irmãos, e abre o coração, Ele é especialista de fazer esse jovem delinquente, vamos dizer assim, né? Transformar em quem? Ou no missionário, no empresário bem-sucedido. Deus é especialista, irmãos, Ele transforma, ainda pode ter certeza, prostituta, transforma numa rainha, numa princesa, numa pregadora, numa missionária da palavra do Senhor. Deus pega homens caídos, homens pecadores, homens arrogantes, prepotentes, transforma em quem? Homens lavados, remidos, sarados pelo sangue, chefes de famílias, probos, íntegros, condutores de lares, condutores de uma palavra, condutores de algo para alguém na cidade que está vivendo, no caso, na família onde ele trabalha. Então Deus faz milagre. E para mim o milagre, repetindo, né, encerrando essa parte da introdução, o maior milagre é você estar aqui, o maior milagre é a salvação, irmãos. O maior milagre, eu sempre uso o Fabrício, né? E a libertação, né, Fabrício? Só quem viveu e vive e passou por ela sabe. Eita glória, Fabrício. Aplauda o Senhor Jesus. Obrigado, pastora Elbia. Coisa boa. O nosso Deus ainda faz milagre, irmãos. Se tu creres, verás a glória. Marcos capítulo 5. Abre aí. Acho que o vento já me ajudou aqui, né? Também Jesus falou, lembra? Se tu creres, verás a glória.
Tudo é possível ao que crê. Então creia, amém? Eu vou falar sobre libertação, uma passagem, irmãos, muito especial, Marcos capítulo 5. Acharam aí? Diz assim, ó, a cura do endemoniado gadareno. Vou ler bem rapidinho, porque são muitos textos, né? Acho que eu vou pular alguns. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos, gadarenos, né? Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, olha só, Jesus desembarcou, tá, irmãos? Ao encontro um homem possesso do espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. Olha que coisa, observe, eu vou ler essa parte para vocês prestar atenção como é que esse homem vivia, irmãos, coisa terrível. Por isso que eu falei que o maior milagre para mim é a salvação, a libertação. Não há um maior milagre que esse, irmãos. A gente quer ver sinais, mas não adianta, irmão, não é que não adianta. A pessoa ser liberta, como eu falei, saltar um coxo, o vidro limpo, uma doença curada. E quantos, irmãos, eu tenho 23 anos fazendo esse ano de conversão. Eu vi Jesus curar muita gente, mas vi mesmo, irmãos. Minha esposa é testemunha de alguns milagres que eu presenciei, através da vida dos irmãos, através da minha vida, alguns, pela misericórdia de Deus. Mas eu vi, esse povo, eu olho assim, irmãos, não estou criticando ninguém. Por isso preste atenção. O maior milagre é a salvação, é que você recebe a palavra. Minhas palavras são vida, né? Jesus falou. Versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso, olha aqui, com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Ninguém, irmãos, podia agarrar esse homem. A situação era terrível. Ele andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha a situação desse homem. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou. Irmãos, um homem possesso, irmãos, viu Jesus correndo, veio e adorou, se prostrou diante de Jesus. Isso aqui é uma deixa para mim e para ti. Se um endemoniado, irmãos, vem e adora Jesus, o que resta para mim e para você? Vamos adorar Ele essa noite, vamos glorificar o nome dEle, vamos exaltar. Amém, me ajude, você está entendendo, é isso aí. Nós não podemos perder para um endemoniado, né, Fabiano? Se um endemoniado adorou aquele que vive, aquele que reina, você já é curado, você é liberto. Se expresse o teu amor, a tua gratidão por Ele. Amém? O vento está me ajudando aqui. 7. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Olha a libertação aí. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: é Legião, meu nome, porque somos muitos. Rogou-lhe encarecidamente que os não mandaste para fora do país. Os demônios, né? Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entramos neles. E Jesus permitiu. 13, 14. Os porqueiros, isso aqui é interessante, se der tempo no final eu quero falar sobre isso. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. As pessoas ficaram baba que Jesus libertou. Olha que coisa triste, o mundo não entende mesmo, né, irmãos? Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram, olha o versículo 15, irmãos, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram a Deus. Assentado, liberto, em perfeito juízo, e aos pés do Senhor Jesus, algumas Bíblias dizem, né? Irmãos, creia nisso, os irmãos estão entendendo, estão crendo aí. Eu não sei qual é a tua situação, talvez você está liberto. Amém, graças a Deus. Talvez você não precise de uma libertação, já foi liberto como eu, como Fabrício, mas talvez você tenha em casa alguém que está preso pelo vício do álcool, do cigarro, das drogas, preso pela prostituição. Então creia, irmãos, você vai ver pela fé, eu estou profetizando. Ele liberto, que nesse gadareno, sentado em perfeito juízo aos pés do Senhor Jesus. Aos pés do Senhor Jesus, se você está entendendo, e aqui na tenda ou no templo, irmãos, adorando o Rei, aquele que vive e que reina, amém? Graças a Deus, me perdi de novo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Acho que é o 15 que eu li, né? 16. Os que haviam presenciado os fatos, encontraram-lhes o que aconteceram endemoniado e cercaram, e acerca dos povos. 17. E entraram e rogaram que se retirasse da terra deles. Olha só, Jesus faz um milagre tremendo, liberta esse homem, e eles pedem para Jesus ir embora. Ou seja, você decide, o porco, que representa o pecado, ou Jesus. Nunca você vai estar com os dois juntos, irmãos. O porco, que é o pecado, ou Jesus, amém? Ao entrar Jesus no barco, suplicou-lhe o que for endemoniado, né? Foi liberto, que eu deixasse estar com ele. Aqui Jesus lança ele fora, não aceita ele, não é que não aceita. Jesus, porém, 19, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti, amém? Depois a gente lê mais alguns versículos se der. Amados, eu vou só, antes um pouquinho sobre Marcos. Eu gosto muito dos 4 evangelhos, mas é o segundo Marcos, mas ele é o mais antigo, sabia? É o primeiro a ser escrito, e ele é assim, o evangelho de Marcos, ele serviu de base para Mateus e para Lucas. Marcos, ele aprendeu com Pedro, e foi inspirado por Pedro, e ele escreve aos romanos, ao exército de Roma, os romanos, né, na época que dominavam Israel, o povo de Deus aqui, e ele apresenta então Jesus como servo,
como um grande servo, um grande dominador, perdão, né? E o que serve, o que servia. Só que ele apresenta como dominador do homem, o dominador da natureza, o dominador, aquele que subjuga, vamos dizer assim, né? As potestades, você viu na passagem aqui. Só que ele queria passar Jesus para os romanos, lembra bem, os romanos que estavam subjugando a nação de Israel na época, a humanidade, não é isso? E ele queria passar de uma forma diferente, dizendo assim, ó, que ele subjugaria não da forma que os romanos entendem, com opressão, achei a palavra certa, mas com serviço, com entrega. Porque agora eu cito Marcos 10, 45, que para mim não, para todos os pregadores, é o textuário do livro de Marcos, depois você leia. Marcos 10, 45 resume o evangelho de Marcos, o que Jesus veio fazer. E ele diz, porque o Filho do Homem, eu, Jesus, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, Marcos 10, 45, ele explica bem essa questão aí, teológica, vamos dizer assim, né? Então, irmãos, olha só, antes de entrar aqui no capítulo 5, eu quero falar algumas coisinhas para vocês sobre, vamos dizer assim, como introdução já estou, né? Como no capítulo 4, o que aconteceu ali. Quando Jesus chega, você viu que ele chegou do barco, ele pisou ali em Gadara, né? Para libertar aquele homem. Um homem que a Bíblia nos nega o nome dele, mas um homem que você prestou atenção nas características dele, estava à margem da sociedade. Um homem excluído, um homem, né, que não se relacionava. Você viu como é que ele estava, a situação dele. Depois, se der tempo, a gente cita mais algumas coisas. E olha só. Então, mas no capítulo 4, irmãos, só preste atenção, de Marcos, Jesus vem na cruzada, ele está evangelizando, está pregando. E para o Gadareno ele não prega, que coisa interessante. Ele chega e só liberta ele, né? Em detalhe, nem discipula como os discípulos. Ele termina o evangelismo no capítulo 4, ele pega os 12 discípulos, pintinho dele e vai, né? Bora comigo. Pega os 12, né? Você me lembra o nome dos 12. João, Mateus, Bartimeu, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Judas Iscariotes, me fugiu algum aqui, você me ajudar. Ele pega os discípulos dos pintinhos e vai para Gadara, irmão, sabendo já o que ia acontecer. Mas olha, observe aqui, ó. Eu estou falando sobre libertação, sobre milagre. Irmão, sempre quando você vai dar um passo no mundo espiritual, irmãos, no mundo físico aqui que você toca, que você vai crescer, presta atenção. Que você, por exemplo, quer ver, na prática, você dá um nome para se batizar. Você dá um nome para fazer uma escola de líderes, escola bíblica. Você quer crescer espiritualmente. Você dá um nome lá para curso, não sei, da pastora Luísa, que me fugiu o nome agora. Você dá o nome, batismo, eu já falei, para o encontro com Deus, que é uma coisa maravilhosa, uma ferramenta que essa igreja tem. Então, todas as vezes, repetindo que você dá esse passo em direção a Deus, pode perceber que as lutas, irmãos, os demônios se levantam, as tempestades, como a gente fala, se levantam. E aqui no final do capítulo 4, antes do 5 que eu li, só para você saber, a Bíblia vai dizer o que Jesus pega os discípulos, bota no barco e vai para o outro lado da Gadara. Ele sabia o que ia fazer lá. Ele não dá ponto sem não dá partida errada, como a gente fala, né? A gente dá, né? A gente sai para fazer as coisas, às vezes, Senhor, planeja, como diz a Bíblia, né? Mas Deus que sabe, a gente não consegue às vezes. Então Jesus vai, e quando ele está no meio daquele deslocamento, irmãos, a Bíblia fala que o vento começa a soprar. A água começa a cair, vem uma grande tempestade, os discípulos ficam apavorados, e Jesus, coisa mais linda, né? Ele dormiu, mimoso, no meio daquela tempestade. Já te contei aqui um testemunho que lindo, que eu passei no Haiti lá sobre uma tempestade, que outra hora eu conto de novo, por causa do nosso tempo, eu não vou contar hoje, tá? Vivi literalmente essa passagem aqui na minha vida, tempo do Orkut ainda. Olha só, mas voltando para Jesus, irmãos. Então Jesus está dormindo no barco, e os discípulos desesperados, que nem você quando passa uma prova, uma tribulação, né? Passa algo, e você fica desesperado, eu fico também, às vezes a gente corre para Jesus. E eles fazem o quê? Eles correm para Jesus, a receita não mudou. E eles chegam para Jesus: mestre, tu está dormindo? Tu não te importa que nós estamos perecendo? Olha aí, ó, nós vamos morrer tudo afogado. E Jesus naquela calma, naquela paciência, cheio do fruto do Espírito Santo. Um dia eu chego lá, irmãos, cheio com aquela sabedoria, né? Cheio com aquela mansidão, com aquela velocidade, slow motion, né? Cheio de Deus. Ele disse assim, ó: por que vocês estão tremendo? Vento, aquieta-te. Chuva, mar, acalma-te. Ele dá uma ordem. E a Bíblia vai dizer que o mar, a chuva, o vento acalma. E os discípulos ficam maravilhados com ele, com aquele milagre, irmãos. Entendeu? Que aconteceu aquilo. Olha só, e acontece isso. Então eles chegam em Gadara. Agora sim, Jesus, ele coloca o pé em Gadara. E Gadara, assim, ó, eu costumo dizer que para mim é uma cidade como se fosse, sabe aquela tarja preta dos remédios, que identifica um remédio que é controlado? Cidade, se eu pudesse falar hoje, Gadara, seria como uma cidade, uma tarja preta. Por quê? Porque ele tinha aqui esse homem morando nela. Você prestou atenção, né? Como é que ele vivia? Lembra? Entre sepulcros, gritando de dia e de noite. E ele não parava, ele não descansava, ele se cortava com pedras. E quando eu acho que o espírito, aquele espírito demoníaco, tinha misericórdia deles, o espírito, vão liberar esse infeliz para descansar um pouco. O que ele fazia? Como é que ele descansava? Você prestou atenção? Ele ia no sepulcro, abria o sepulcro e
e descansava em cima de uma pessoa em estado de como é que fala? Putrefação, né? Morto, entende? Então olha a situação dele. E aí, então Gadara tinha essa questão, né? Eu acho interessante porque com certeza era um ponto de referência e ruim para eles. Porque, por exemplo, se um viajante, as pessoas da região não tinham WhatsApp como hoje, né? As comunicações, as redes sociais, mas eles ficavam sabendo daquela fama ali. Com certeza aquela fama daquele homem correu, irmãos, nas províncias, né? E as pessoas com certeza, acredito eu, isso não está na Bíblia, né? Quando iam chegar em Gadara, por exemplo, eles faziam duas coisas. Ou eles diminuíam o passo para pousar numa cidade antes, ou eles apertavam o passo para uma depois. Para quê? Para não passar, não ter o constrangimento e ver aquele homem nu, naquele estado, precisando de uma misericórdia de Deus, precisando de uma libertação, né? E olha que coisa interessante, mas a Bíblia vai dizer que ele era preso com grilhões e era preso com correntes antes, né? Com grilhões, ou seja, dá a entender o quê? Que os gadarenos ali, o pessoal da cidade, eles resolveram assim, não, nós vamos acabar com esse problema, nós vamos resolver com esse problema, nós vamos prender eles com correntes. Correntes, você sabe, aquele anel de ferro, né? E você viu no relato bíblico que não adiantou, não resolveu nada. Ele, o que ele fez? Ele espedaçou, destruiu as correntes. Não passou muito tempo, eles partiram para o plano B, vamos dizer assim, para o segundo plano. O que eles fizeram? A Bíblia vai dizer que eles prenderam com grilhões. O que é os grilhões, pastor Maurício? É o ferro, a barra de ferro, tirado dos portão, para você ter uma noção. Então, alguns historiadores vão dizer que eles ficaram 40 dias trabalhando aqueles grilhões para prender aquele homem. E prenderam ele quando parou para descansar num túmulo, eu acho, né? E prenderam. Mas olha só, a Bíblia vai dizer o quê? Que quando prenderam ele, espedaçou, arrebentou os grilhões. Ou seja, o que eu tiro disso que eu quero passar para vocês? A gente tem que entender o mundo espiritual. Falava sobre o mundo espiritual, você lembra? Sobre o ataque das trevas. E a Bíblia vai dar muitas armas. Lá em Efésios 6, Paulo vai dar, né? O capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a Bíblia, a oração. Então vai dar meios, artimanhas, ferramentas para a gente lutar no mundo espiritual, irmãos. Mas olha só, esses gadarenos lutaram da maneira errada. Porque a Bíblia vai dizer o quê? Não é por força e não é por violência que você expulsa Satanás, mas pelo poder do nome de Jesus, o nome que está sobre o nome. Ou seja, da maneira correta. Então você não pode lidar com o inimigo, com as armas dessa terra, entende? São armas poderosas em Deus. Eu me lembro agora de Jaguarão, ali o pastor Luzada, o pastor Luiz estão aqui, serviram lá antes que eu, né, pastor? E a minha primeira experiência com uma mulher de possessa, olha só, irmão, vou contar rapidinho essa. Acho que a minha esposa vai lembrar. Eu tinha um ponto de pregação lá que estava começando e o pastor estava viajando, o pastor Adir, da Quadrangular, não sei se o pastor conheceu ele. E tinha uma irmã muito querida, está lá hoje, até lá hoje, fiel na obra, só que ela estava começando na obra. Eu já tinha uns 3 anos, 4 de crente. E olha só, essa pessoa ia nesse ponto de pregação, eu só fui uma vez que eu fui. E ela chegou no final, não aconteceu nada. E aí, essa mulher, ela morava no fundo do ponto de pregação da casa dessa irmã. A irmã nossa lá, entende? E essa mulher, a irmã, desculpa, ela foi lá orar por essa mulher. E essa mulher, ela não sabia, ela tinha, como é que ela frequentava o outro lado, vamos dizer assim, o inimigo, você sabe, né? Como é que diz o pastor Arnoldo? Coisa ruim, né, pastor Arnoldo? Os terreiros, entendeu? E essa irmã não sabia o que aconteceu, ela se manifestou, até aí tudo bem. Mas só que quando eu cheguei lá, ela estava endemoniada e ela não conseguia libertar essa pessoa, entende? Ela me ligou para a irmã Maurício na época, vem aqui, me ajuda, porque o pastor está viajando. E a irmã fulana aqui, a vizinha está manifestando. Olha só a cena, para você entender o que eu estou falando. Eu cheguei lá, ela estava na sala, a mulher assentada, urrando, endemoniada, manifestando, né? E a irmã Mary, nossa, não queria falar o nome dela, agora falei, né? Falando e mandando ela embora, expulsando, dando na cara dela, irmãos. Sai, não lembra dessa? Nome de Jesus, e batia nela, e eu fiquei, irmã Mary, calma, não é assim. Irmãos, que luta, que prova, acho que fiquei mais uns 20 minutos com ela lá, e explicando para ela meus tempos, e expulsando aquele demônio daquela mulher, né? Depois a gente ficou sabendo, então, que ela tinha uma legião mesmo, que nesse gadareno, por quê? Porque ela dava legalidade. Ela tinha uma porta, um ponto de contato, vamos dizer assim. Já aqui, entrando no texto agora, olha só que coisa interessante. Por que eu sei que uma vez faz tempo, por que você sabe que legião, para quem não sabe, legião é uma contagem do exército romano na época, que significava 6 mil soldados romanos. Então aqui você viu, ele fala para Jesus que é 6 mil a legião, ou seja, 6 mil demônios. Pensa, é bem como você viu no texto aqui, 6 mil demônios dentro de um corpo do homem, é aquilo ali, andando nu, se cortando, dormindo com os mortos, ninguém consegue prender, é uma situação crítica, entende? Mas por que aconteceu isso, irmãos? Então, como eu estava falando, porque olha só, Gadara, irmãos, Gadara pertencia a Israel, entendeu? O povo de Deus. Olha só,
pertencia ao povo de Deus. Eu falei sobre legalidade, sobre porta, sobre brecha, já vou falar sobre isso. Então, ou seja, eles adoravam a Deus, e Deus, na época, na lei de Moisés, era proibido o quê? Criar porco, comer porco, muito menos criar para vender. E Gadara aqui, segundo os historiadores, eu não conheço lá Israel, meu sonho é conhecer, estou orando por isso ainda, né? Nossa igreja lá, né, pastor, a participar de Israel. Faz tempo que eu estou orando desde que o pastor Davi me lembra. Eu não parei de orar ainda. Em nome de Jesus, nós vamos ir para Israel, né, pastor Luiz? Vamos ou não vamos, pastor Luiz? Me ajuda? Não está afim, não quer ir? Ah, cheio corajoso comigo aqui. Ah, não quer? Tá bom. Vamos orar para o senhor lá de Israel. Olha só, voltando aqui, irmãos, para o Gadareno, o que acontece? Onde é que eu estava? Agora me perdi, Jesus. Ah, tá. Da legalidade, né? Por que acontece? Gadara, irmãos, ela ficava a 2,5 km, 2,7 km da Síria. A Síria, você sabe lá, o povo ímpio, que adorava outros deuses. Ou seja, Gadara criava porco para quem? Para a Síria. E lembra, ele era um povo de Deus, eles não podiam criar porco. Eles então deram uma legalidade, deram uma brecha para que os demônios entrassem naquele homem. Aí você viu o estado daquele homem. Olha que coisa triste. O que é porta? O que é legalidade? Aqui, por exemplo, temos 2 portas hoje. Está meio complicado, mas vão entender o que eu estou falando. Se você entrar num recinto, qualquer recinto, aqui mesmo, né? Tem 2 portas aqui. Você entrou aqui e vai sair aqui. Entrou ali ou vai sair ali, entende? Não tem outro lugar para você entrar ou sair, né? Ninguém vai sair. Alguém voa aqui, ninguém voa, né? Você vai entender o que eu estou falando. Aqueles demônios, irmãos, é a mesma coisa. Os demônios hoje é a mesma coisa. Os demônios entram nas pessoas através da legalidade. Eu dei um exemplo ali, do outro lado, entendeu? Então, vários exemplos. Então, por quê? Porque tanto Deus, irmãos, os anjos, preste atenção, Deus, os anjos e os demônios, eles precisam de uma legalidade, eles precisam de uma porta, eles precisam de uma permissão minha e tua para agir, entende? E detalhe, o demônio não precisa muita permissão, não. Você dando uma legalidade, uma brechinha, ele mete o pé, arrebenta tudo e faz o estradalhaço. Mas Deus, você sabe, ele é um cavaleiro, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém entrar, se alguém abrir a porta, eu entrarei, eu, o Senhor, cearei com ele e ele ceará comigo. Olha que interessante isso, né? Mas então a questão da legalidade é muito séria, irmãos. Porque Gadara criava porcos, não podia criar porcos. Outra coisa, irmãos, Jerusalém aqui para nós, hoje significa igreja. Preste atenção que eu vou falar um pouquinho sobre pecado agora. Jerusalém significa igreja. Lembra que eu falei que eles eram um povo de Deus? Eles eram um território santo, morada do divino, povo exclusivo de Deus, que nem eu e você somos. Na época, hoje você pode criar porco, pode comer porco, tá? Não tenho tempo para explicar aqui o contexto, mas na época não podia. Então, olha só que coisa interessante. E eles, como eu falei para vocês, criavam porco. E porco aqui representa o pecado, entende? A legalidade que eles deram. Porque os porcos, se você prestou atenção, eu li um pouco rápido, os porcos, os demônios, eles pedem assim, ó, eles pedem tipo que barganham com Jesus. Nós saímos, Senhor. Jesus manda eles sair e eles conversam antes, lembra? Eles dizem assim, Senhor, nós saímos, mas permita-nos. Tinha alguns homens ali com quase 2.000 porcos da Bíblia, né? Apacentando, eles permitem que entremos os demônios. Eles entraram nos demônios, você viu. Os demônios se precipitaram no abismo e morreu todos os porcos. Ele foi outro problema que nós já vamos falar daqui a um pouquinho. Mas está falando sobre pecado. Por que Israel não podia criar porco? Por causa da legalidade do pecado. Então o porco para mim, para você hoje, representa o pecado. Como é que você vai adorar a Deus em espírito e em verdade se você está em pecado? Na realidade, em pecado eu nasci, em pecado concebeu minha mãe, como diz Davi, né? Todos erraram, todos pecaram, destituídos, separados da glória de Deus. Mas você tem que ter uma consciência, eu tenho que ter uma consciência que nós estamos numa caminhada, irmãos. Nós precisamos viver e andar em santificação e procurar esse Deus de santificação. E fugir da aparência do mal, como diz a Bíblia. Pecado que eu me refiro aqui, você vai pecar, eu também, a gente peca, irmãos. Às vezes por omissão, por ação. Mas eu digo assim, aqueles pecados que você sabe, entendeu? Que você não pode fazer, você faz. Podia dar alguns exemplos. Você sabe que não pode matar, você vai lá e mata, né? Você sabe que não pode adulterar, você vai lá e adultera, entende? Você faz premeditando, né? Premeditando aquele pecado. Agora eu lembrei de um pastor que falou uma vez sobre o resbalão, né? O pecado na vida, ele falou, não esqueci aquilo, eu acho interessante. O pecado na vida do crente vai existir, irmão, mas é como uma casca de banana. Você pisa na rua sem querer, não viu a casca e você resbalou. E depois você se levanta, pede perdão para Deus, Senhor, tem misericórdia, e você prossegue. Isso é o pecado, pode ser no máximo isso na nossa vida. Agora tem gente que parece que anda correndo atrás das cascas. Onde é que tem uma casca para escorregar? Entende? O pecado não é desculpa. Porque senão vai acontecer o quê? Aquela porta, aquela legalidade que agiu nos demônios do Gadareno, você pode, em nome de Jesus, está repreendido, né? Mas pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Se a gente não vigiar, a palavra certa é essa, você está me entendendo essa noite? Se nós não vigiarmos, não andarmos em santidade, meu Deus, 8h30. Entende, irmãos? Olha só, amados. Mas aqui, a Bíblia mostra alguns problemas para nós. Eu já vou encerrar no fim. Olha só, nós estamos orando. Aqui diz que Jesus lançou fora, e eu acho interessante isso, que a Bíblia diz que Jesus não lança ninguém fora. E não é
que Jesus não lançou ele fora, irmãos. Jesus tinha um propósito. Lembra? Ele saiu lá do capítulo 4 de Marcos, passou pela tempestade, porque aquela tempestade veio para derrubar eles, para impedir que ele fosse libertar aquele gadareno, porque Deus tinha um plano naquilo ali. Você prestou atenção no plano? Senhor, mestre, permita que eu vá com o Senhor. Não. Fica nos teus, no meio da tua casa, na tua família, onde tu foi humilhado. Aí eu vou te exaltar. E a Bíblia vai dizer o quê? Que ele ganhou 10 decápolis, 10 cidades. Ele foi um missionário. Olha, ele não recebeu uma pregação de Jesus. A Bíblia não fala, mas eu acho, pastor Luiz, que ele procurou um templo, não, uma sinagoga, alguém, um profeta, e ensinou para ele. Porque Jesus não pregou para ele, irmãos. E a Bíblia vai dizer que o propósito se cumpriu, que ele ganhou 10 cidades. Então, olha que coisa interessante isso, né? O propósito de Deus, né? E o que eu quero falar é isso, o não de Deus, preste atenção, já vamos encerrar. O não de Deus, irmãos, como é difícil, né? Ninguém quer receber o não de Deus, eu também não quero receber o não de Deus. Mas aqui, ó, um dos versículos, tem tantas outras passagens, não vou nem falar por causa do meu tempo, mas olha só, tem tantas outras passagens, mas aqui é explícito isso, irmãos. Jesus diz não para aquele homem. Ah, por que Jesus fez isso, tadinho dele, do gadareno, agora que ele está liberto, né? Por que Jesus não fica com ele, anda com ele, com os discípulos, não, como eu falava, não ensina ele? Irmãos, Jesus tinha um propósito maior. Você está entendendo? Então Jesus disse um não na hora que parecia que era ruim, que era difícil. Então você tem que entender essa noite isso também, que o não de Deus às vezes para a tua vida, na minha vida, pode ser ali na frente um milagre sobrenatural, uma grande libertação, uma grande conversão da tua casa, da tua família, da minha família, dos teus sonhos, dos teus projetos. Entende isso? Porque o inimigo, irmãos, ele não brinca, né? Eu sempre gosto de dizer, o diabo é um bom diabo, mas não é porque ele é bom, irmão, faz coisas boas. O diabo é um bom diabo porque ele faz o papel dele muito bem. E qual é o papel do diabo que ele faz muito bem? Matar, roubar e destruir. Está ali em João 10:10, não é isso? Então não brinque com o diabo, irmãos, não debrecha, não vive, procure viver em santidade, não ande no pecado, né? Para que não aconteça coisas horríveis assim com a gente, né? O que mais eu quero falar para vocês antes de nós encerrar para orar? Olha que coisa interessante. Jesus falou, certa feita para os discípulos, acho que em Atos, né? Vocês serão minhas testemunhas. Olha que coisa interessante. E aquele gadareno, irmãos, atribulado, foi liberto por Jesus, virou uma testemunha. Vocês serão minhas testemunhas em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha só, Jerusalém, onde ele estava, a cidade, Judéia, tipo o estado, se fosse comparar aqui hoje, né? Até os confins da terra, e o Brasil, no caso, seria o país, né? A Samaria, e os confins da terra seria onde? O resto das nações. Olha que coisa interessante, eu quando me converti, eu tinha esse pensamento assim. E não é errado, olha só. Meu sonho era ir para a África. Hoje eu até penso, irmão, mas estou orando, né? O Luciano não está aí, pensa em Portugal. Pensa em Portugal, em Santa Catarina, que é mais perto, né, pastor Luiz? Eu sei que a senhora chegou lá e pastor Luiz da semana. Pense em lá com o Leandro, com a Andréia, né, em Santa Catarina. Mas também penso na África. Preste atenção que eu vou falar. Não é errado você pensar. Eu pensava assim, quero ser missionário na África. Logo eu me converti. E não é errado isso. Mas olha o que Jesus fala para essa pessoa, para esse gadareno, entende? Ou seja, preste atenção, vamos encerrar, a cerejinha do bolo. A família, irmãos, os teus, é mais importante para Jesus. Não, como é que eu vou explicar? Para o teu ministério, para a tua chamada, do que lá na África. Porque às vezes a gente está com a cabeça lá na África, esquece de viver o presente, o aqui, o agora, aquilo que Deus vai fazendo naqueles que estão à minha volta, nos meus familiares, nos meus colegas de trabalho, de estudo, entende? Você está entendendo o que eu estou falando? E irmãos, eu vou dizer para você pode observar isso, é difícil pregar em Jerusalém. Jerusalém é na igreja, é nos teus familiares. E é fácil pregar nos confins da terra, em Samaria e Judéia. Por quê? Porque eu chegar lá cuspindo fogo, falando língua estranha, com a palavra, com meia dúzia de versículos decorados, você, qualquer um de nós, pensa, aleluia, glória a Deus, que missionário, que irmã, que bênção, que glória. E é isso mesmo, irmãos, Deus usa pela misericórdia. Eu não sei os outros pastores, mas eu tenho essa impressão que Deus, a Tana já observou isso também, Deus me usa mais, irmãos. Quando eu prego fora, eu fico até brigando com Jesus às vezes, né, querendo saber essas coisas, mas olha só o mistério. Mas esse homem, irmãos, às vezes a gente quer pregar fora, e as pessoas acham que até recebem porque não conhecem, elas só recebem o conteúdo, entende? Só aquela palavra, como eu falava, aquilo ali. Isso é maravilhoso, não estou dizendo que é errado. Mas pregar para os teus, na tua casa, irmão, sofrer o que eu sofri na pele, irmãos. Ser rejeitado pelo meu pai, ser escorraçado, dizer que não queria um filho crente. Isso é difícil. E não é só difícil por isso ser o primeiro crente da família, como eu fui pela misericórdia de Deus. Sabe por quê, irmãos? Que tu vai pregar para os teus que te conhecem no trabalho. Vai pregar para as pessoas que te conhecem lá no colégio. Vai pregar para os teus familiares, irmãos. Você tem que ter uma vida ilibada. Entende? Você não pode ver para o seu João na padaria, para o seu Zé lá no Peruso, não pode ser fofoqueiro, você não pode ter pontas soltas na tua vida, nos teus na volta, porque senão vão dizer, olha lá ele, o que o pastor Maurício quer, o que ele pensa pregando a palavra, ele passa, um exemplo, está meio amarrado, né? Ele bate na moral dele, ele dá cheque, é tempo do cheque, como é que é? Ele não paga conta, ele dá golpe, como é que é?
Ele engana as pessoas, ele mente, entende? Estão entendendo o que eu estou falando? Pregar para os teus, para os próximos é mais difícil, irmãos, porque você realmente não vai enganar ninguém. Aí fora a gente pode enganar, não estou dizendo que tem que enganar, não é isso. É mais fácil convencer as pessoas, eu acredito isso. Puderam entender? Coisa boa. Eu quero ler o último versículo para nós encerrar. Já é 20 para as 9, né? Vamos estar orando. Irmãos, nós vamos fazer o corredor hoje por causa do nosso espaço aqui, tá? Eu já vou encerrar, vou chamando os músicos para cá. E nós vamos orar aqui na frente com intercessores e com os pastores. Olha só, eu quero ler esse versículo aqui para vocês. Jesus, estou perdido de novo. Aqui, 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado o fato, não, eles temeram, né, porque ele viram ele liberto. Eu quero dizer o seguinte para vocês para encerrar. Vai acontecer, irmãos. Diga comigo essa palavra. Vai acontecer. Isso, vai acontecer. Você tem que se convencer, tem que ter fé, tem que ter certeza, convicção. Vai acontecer o que você veio buscar. Não sei o teu milagre, eu não sei qual a tua dor, o que tem passado, a necessidade, se é provisão, se é libertação, né? O grande libertador está aqui, irmãos. O grande libertador quem é? Jesus. Jesus, ele foi libertar aquele homem, ele vai nos libertar. Ou talvez, como eu falei no início aqui, lembra? Talvez você veio aqui por um familiar. Talvez quem nos assiste pela internet tem alguém na cadeia, no cárcere, ou alguém, como é que é, aprisionado fisicamente, né? Ou aprisionado por um demônio, por uma religião, ou por uma entidade, como é que é, uma por prostituição, por uma legalidade terrível, ou pelas drogas, pelo vício, pelas coisas erradas, pelas coisas que nos afastam de Deus. Lembra que eu falava sobre Jerusalém, a igreja, e tu, santidade, os porcos, o pecado, nos afasta de Deus. E é por isso, irmãos, que eu encerro dizendo, você não pode sair da igreja. Eu sei que a igreja não salva, não é a placa, a gente fala, né? Mas na igreja que você exerce comunhão, aqui você vive na prática o Salmo 133, que eu amo tanto, né? Que fala, lembra? Tão bom, tão suave, agradável é que os irmãos vivem ou não. Porque ali, a vida e graça ali, o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Então, irmãos, nós precisamos de união, você precisa buscar uma cela, você precisa se fortalecer, você precisa fugir da aparência do mal, fugir do pecado, você precisa andar em santidade, você precisa ler a Bíblia e orar, irmãos, para resistir o dia mal, resistir às tentações, resistir às opressões dessa vida, os embates da vida, né? E agora eu prometo que eu encerro para nós orar. Olha só, eu quero falar algo assim, ó. Porque a gente, lembra que eu falei do testemunho da irmã lá? A gente quer lutar com as armas da carne, né? Com as armas espirituais, irmãos. Quer ver só um exemplo rapidinho para nós encerrar? Irmãos, claro, antes de me converter, até no começo da conversão, eu passei por muito embate, irmãos, muita luta. A Tânia lembra, não tem vergonha de falar dos meus erros. Sempre queria ter razão, sempre a última palavra era minha, entende? Ou seja, eu trago marcas, eu trago cicatrizes até hoje, que eu fico olhando para trás, meu Deus, como é que eu era assim? Que coisa horrível, a prepotência, a arrogância de um homem. O que eu quero falar para você? Não vale a pena, irmão, você desgastar para essas coisas do mundo, essas coisas do homem, do eu, do ego, entende? Não, entrega para Jesus, irmãos. Deixa ele libertar, deixa ele trabalhar, deixa ele fazer, deixa ele acontecer na tua vida. Vai acontecer! Um terremoto vai acontecer, estou profetizando que vai acontecer na tua casa, na tua família. Fique de pé nesse momento, vamos adorar o Senhor. Graças a Deus.